E nessa segunda-feira, no dia 23 de fevereiro, a Irani trouxe, o seu release de resultados do quarto trimestre de 2025 e a gente já viu, ela já traz para a gente a informação de que a receita fechou em 1 bilhão e 600 e um lucro líquido de 253, né? Então, nesse vídeo, a gente vai tentar descobrir, com base no que ela divulgou, se a empresa conseguiu vender mais, se ela conseguiu crescer aí sua receita e seu lucro, se a sua dívida ficou uma situação pior ou melhor, né? Se conseguiu gerar mais caixa. Então, nesse vídeo, para fechar aí o setor de papel e celulose, o vídeo é sobre a Irani, já tem vídeo sobre a Klabin e sobre a Suzano. E como de costume, nós vamos buscar essas informações direto da fonte, que são as demonstrações contábeis, e ver no release se ela traz alguma informação para a gente sobre produção e vendas. E no release, o que a gente consegue de informação útil para a gente aqui? Bom, ela já traz aqui algumas informações sobre a receita. Vejam que aqui é composto de operações continuadas e operações descontinuadas. Então, uma informação que eu trago para vocês é que ela descontinuou o segmento dela de resinas, tá? Mas era o menor deles, era bem pequeno. Depois a gente pode ver mais para frente o impacto disso. Mas a receita que importa para a gente é essa aqui de 1 bilhão e 600, que são das operações continuadas, tá? Então vejam que teve um crescimento de 8,4%, um crescimento bom, dado que teve uma queda do volume de vendas, que a gente já vai ver na indústria como um todo. Então, em relação ao volume de vendas, a gente vê que na indústria como um todo, no segmento de embalagens sustentáveis, teve uma queda aí de 0,5 em relação às toneladas, e a Irani teve uma queda aí de 2,5, tá? Então teve uma queda maior do que na indústria em geral, mas ela conseguiu compensar isso aumentando os preços médios e repassando esses preços para os seus clientes. Então ela conseguiu performar em uma receita maior do que em relação a 2024, como a gente viu. Isso é bom, mostra que ela consegue aumentar uma taxa boa os preços e que ela não acaba perdendo aí os seus clientes, tá? Pensem que é um setor em que o valor do produto final é muito baixo, então ela consegue ali, aumentando centavos, ela consegue aumentar às vezes 10% do preço e compensar essa queda de volume de vendas. Isso é um aspecto bom. Isso é um aspecto bom desse setor de embalagens, a meu ver, tá? No anterior foi o segmento de papel ondulado, e aqui a gente vê o segmento de embalagens sustentáveis, papel, no caso, que ela conseguiu até um crescimento no volume de vendas de 2%, e conseguiu também aumentar os preços. Ela conseguiu aumentar menos nas embalagens aqui, nesse segmento de flexíveis, 3%, mas vejam que no das rígidas ela conseguiu 17% de aumento de preço. Isso é bom para a Irani, beleza? Em relação ao endividamento, o release traz para a gente também essa informação sobre a dívida líquida. Ignorem isso aqui que traz sobre o EBITDA, tá? O EBITDA é um indicador que eu não uso aqui no canal, eu acho um indicador muito ruim. Não no sentido isolado, mas da forma como ele é usado, tá? O que importa aqui pra gente? Aqui ela traz os valores da dívida bruta. Então, ela fechou 2025 com 1 bilhão, quase 1 bilhão e 900 de dívida bruta, tá? E em relação a 2024 era 1,680. Então, em um primeiro momento aumentou bastante, né? Mas vejam que o caixa dela aumentou também bastante. Então, ela fechou com caixa de 840 milhões. Então, diminuindo da dívida bruta o caixa, a gente fecha com uma dívida líquida mais confortável em comparação a 2024. Então, muito bom, tá? E lembrando que a empresa fatura e lucra, no caso, na casa dos 200 milhões, 300 milhões. Então, uma dívida líquida de 1 bilhão para quem está lucrando aí 200, 300 milhões é uma dívida confortável, mais confortável até do que da Klabin, com certeza, e da Suzano. Então, a Irani fecha aí como a que tem a dívida mais confortável nesse período aí de Selic alta. Demonstração de resultado da Irani na tela, a gente já viu lá no release que a receita cresceu quase 8,5%, o que foi bom para a Irani, que ela conseguiu crescer isso aumentando o preço. O lucro bruto cresceu 12%, então vejam que ela conseguiu, mesmo com o aumento aqui dos custos dos produtos vendidos, teve uma compensação aqui com a variação do valor justo dos ativos biológicos, ela conseguiu um crescimento do lucro bruto na casa dos 12%. Isso é muito bom para ela também, tá? É mais importante até do que o crescimento da receita por si só, o crescimento do lucro bruto. Seguindo, as despesas até caíram, ela conseguiu uma redução das suas despesas com vendas e as despesas gerais administrativas também caíram um pouco. Então isso é muito bom para a Irani. Ela conseguiu crescer o lucro bruto, conseguiu crescer a receita sem o aumento das despesas operacionais aqui. Então isso favorece muito ela.
A gente teve aqui umas outras despesas que virou outras receitas, também acabou impulsionando um pouco esse resultado aqui antes do resultado financeiro, nosso famoso EBIT aqui. Então, a gente vê que ela cresceu aqui o EBIT de 328 milhões para 447, um crescimento aí expressivo, tá? E uma coisa que eu vejo também em relação às outras empresas com vocês, quando eu analiso aqui, é a proporção que essas despesas administrativas, né, despesas com vendas, despesas administrativas, têm em relação ao lucro bruto. No caso da Irani, se a gente soma essas duas aqui e divide pelo lucro bruto, a gente chega aí a um valor na faixa dos 34%, que é um valor confortável, é um valor bom. Quando a gente vê da Home, por exemplo, a gente vai ver que isso aqui é na casa dos 60%, 70%, que é uma faixa que eu já não gosto. Quanto mais alto isso aqui, maior o controle que a empresa tem que ter, porque não pode permitir aí variações muito bruscas, porque acaba comprometendo aí o EBIT. Em relação ao resultado financeiro, a gente vê que as receitas rendem bastante, ela tem bastante caixa, mas as despesas são, com os juros que ela tem que pagar são muito maiores, então ela sempre fecha um resultado financeiro aqui líquido negativo. Então teve um aumento aqui na casa dos 20%, mas, novamente, a proporção desse resultado financeiro em relação ao EBIT anterior dela melhorou bastante. No caso melhorou de 33%, se vocês pegarem, para uma posição mais confortável de 29%. Então, o resultado financeiro dela consome, digamos assim, apenas 29% do EBIT dela. E sobra para a gente aí um lucro antes dos impostos de 316. Aqui foi onde ela mais se destacou, tá? Ela sai de 218 milhões para 316, um crescimento aí de 44%. Isso é muito, muito bom para a Irani. Mas vejam que, mesmo com esse crescimento operacional, o lucro líquido dela caiu na casa dos 20%. Por quê? Porque ela basicamente não pagou imposto no ano de 2024. Ela mesma fala. Ela se utilizou de créditos tributários que impulsionaram o resultado operacional dela, fez ela fechar 315 milhões em 2024. Já aqui, vejam que a situação se inverteu completamente. E ela passou por um momento que ela teve que pagar bastante imposto e, com isso, diminuiu o lucro líquido. Então, vejam que no primeiro momento você pode pensar, pô, a empresa foi super pior, caiu o lucro em 20%. Mas vejam que operacionalmente ela está muito mais forte do que ela estava no ano anterior. Então, isso engana muito, pessoal. Quando a gente olha a margem líquida, você vai ver que teve uma queda de margem líquida. Isso é muito perigoso. Por isso que eu trago para vocês as demonstrações contábeis, que a gente consegue ver basicamente como foi se formando esse lucro, né? Em um primeiro momento, se você pegar os indicadores errados ou analisar esses indicadores isoladamente, pode chegar a conclusões muito erradas. A gente poderia chegar à conclusão, olhando a margem líquida, de que a Irani foi muito pior, sendo que a gente viu que operacionalmente ela foi muito melhor. O caso melhor das três aí, Suzano, Klabin e Irani. Se você está gostando desse vídeo, já peço que você se inscreva no canal, que aí não perde as próximas empresas, não perde nenhum vídeo. Já tem sobre a Suzano, vai sair a última parte da Suzano, já tem sobre a Klabin, e então convido vocês a assistirem se se interessam por esse setor. Mas seguindo para a Irani aqui, breve comentário sobre a Irani, pessoal. Agora os negócios dela, né, as linhas de negócio são papel e embalagens, no caso papel para embalagens, que ela chama aqui de papel, e embalagens sustentáveis, que ela chama aqui de papelão do lado. Vejam que essa aqui é a maior linha de negócios dela, tá? Em relação à contribuição para a receita. E agora a gente tem o florestal, que é basicamente aí ela arrendando parte da floresta para outras pessoas explorarem a resina dessa floresta. Então ela descontinua a sua operação de resina, mas ainda está arrendando para outras pessoas que querem tocar esse negócio, tá? Outra informação rápida em relação aos proventos, veja que a Irani tem o costume de pagar dividendos. Tá? Ela pagou em 2025 na casa dos quase 75 centavos por ação, fechando aí um dividend yield na casa de 10%. É do costume dela, não costuma decepcionar nesse momento. Ela sabe que os acionistas querem dividendos, querem proventos, né? Em alguns momentos ela segura, em outros ela paga mais, mas dada a cotação dela estava um pouco, né, esquecida, estava um pouco ali desvalorizada, ela, com esse pagamento aqui, ela conseguiu fechar um dividend yield elevado, até no caso quase 11%, tá? Balanço patrimonial na tela para vocês, vamos ver aqui como ficou a Irani. A gente viu que, quando a gente falou sobre a dívida líquida, ela está numa posição confortável, que a dívida dela bruta aumentou, o endividamento aumentou, mas o caixa também aumentou. E é isso que a gente vê aqui no balanço patrimonial, que a gente vê que o caixa dela passou de 600 para 800, então, bom. Contas a receber ficou em linha, não aumentou muito pouco. Estoque até caiu um pouco também, o que é bom, então a gente não está vendo acúmulo de estoque aqui. Caixa está numa posição confortável, do ativo circulante é o que importa para a gente. Vamos descer aqui um pouco para o não circulante e a gente vê que o não realizável
quer dizer, perdão, o realizável a longo prazo caiu pela metade, mas foi em relação aqui a imposto a recuperar. Então, tá de boa também no primeiro momento. Descendo aqui para o que importa para a gente da parte do ativo não circulante, a gente vê aqui imobilizado, intangível, ativo biológico. Vejam que o imobilizado cresceu muito pouco. Tá? A gente já espera um crescimento do imobilizado, do ativo biológico para essas empresas de capital intensivo, mas vejam que cresceu bastante no ativo biológico e no imobilizado não. Tá? Intangível ficou a mesma coisa. Isso já é esperado, então ela foi uma estratégia inteligente, se dar uma segurada no imobilizado, dado que ela precisou crescer mais no ativo biológico, mas está numa proporção tranquila. E a gente vai ver isso na demonstração de fluxo de caixa também, tá? Sabendo a posição em caixa dela, vamos para a parte do passivo para ver, né, se tem alguma obrigação, algum empréstimo, se está uma situação confortável, dado a quantidade de caixa que a gente sabe que ela tem. Indo para a parte do passivo e do patrimônio líquido, a gente sabe que o empréstimo dela cresceu, então quando a gente compara essas linhas de empréstimo, debêntures, tanto no longo prazo como no curto prazo, a gente vê que cresceu, a gente já sabia disso, né? Mas a posição em caixa dela se fortaleceu também, então esse aumento em dívida líquida, no caso, tirando o caixa dos empréstimos, ficou uma posição mais confortável para ela. Então tá tranquilo. O que a gente quer ver aqui agora? Se teve algum crescimento, né, expressivo em alguma outra linha, em alguma outra obrigação que ela deve. Né? Do não circulante, não teve, já falo para vocês que não teve. Teve um pouco aqui no passivo de arrendamento, mas também não foi nada muito relevante em relação ao volume total do não circulante, tá? Isso a gente pode considerar também como endividamento, algumas pessoas gostam. Mas do resto teve crescimento em alguns, redução em outros, tá? Então que acabaram compensando um ao outro. Então do não circulante está tranquilo por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui no passivo circulante e ver se teve algum crescimento aqui em alguma outra linha. Outras contas a pagar caiu, dividendos a pagar também caíram, então ela já pagou. Então não teve um crescimento muito grande em nenhum. Importante aqui para a gente também, fornecedores, né? Logo antes do empréstimo, depois, importante ver se o fornecedor está acumulando também. No caso aqui cresceu, mas não cresceu nem 10%, então dada a situação mais confortável lá no ativo circulante, está um crescimento tranquilo, não tem nada a se preocupar aqui. Então posição de balanço patrimonial para a Irani favorável também. Então a gente viu até agora uma demonstração de resultado favorável, um balanço patrimonial favorável. Vamos para a demonstração de fluxo de caixa. Antes da gente ir para a demonstração de fluxo de caixa, eu gostaria de mencionar aqui também que o patrimônio líquido dela cresceu, como foi esperado, dado que ela está lucrando. Então fechou aí 1 bilhão e 400, comparado a 1.366 do ano passado. Isso tudo aí, claro, é graças ao lucro dela que aumenta isso aqui. Então, né, vem para as reservas de lucro. Então, com isso, o patrimônio líquido dela vai crescendo cada vez mais conforme ela vai lucrando. Ponto positivo também. Demonstração de fluxo de caixa na tela para vocês. Vamos ver quanto que a Irani gerou de caixa de um ano para o outro e quanto que ela gastou com CAPEX, com imobilizado, com ativo biológico, né, para replantar as florestas e tudo mais. Vamos descer, como de costume, até a linha das atividades operacionais e vejam que ela aumentou bastante sua geração de caixa de um ano para o outro. Então ela foi de 395 para 504 milhões. Muito bom para a Irani, tá? Sobra mais margem para sobrar após os gastos com imobilizado, que é o que a gente vai ver agora, e com ativo biológico. Então ela gastou de um ano 196 milhões com imobilizado, no outro ano 170. E com ativo biológico 27 em um ano e no outro ano 74 milhões. Então vejam que teve uma queda em um aumento em outro, então meio que ficou. Então não teve uma redução aqui, ela meio que compensou um com o outro, foi uma estratégia inteligente. Então, mas sobrou muito mais. Tirando esses valores dos 395, a gente fecha aí com um fluxo de caixa livre na casa dos 172 milhões. Né? Já em 2025, tirando esses valores do 504 milhões, a gente fecha com um fluxo de caixa livre na casa dos 260 milhões. Então, um aumento muito bom para a Irani. E é bom eu falar aqui também que essa é a maneira como eu analiso o fluxo de caixa. Pode ter aí várias outras maneiras. A própria empresa pode trazer um método diferente de chegar a um fluxo de caixa quando ela se referir a fluxo de caixa. Fluxo de caixa ajustado, que eles chamam, né? Quando varia muito aí do método convencional contábil de chegar a um fluxo de caixa. Mas pode ser que outros analistas, outras pessoas calculem o fluxo de caixa de forma diferente da minha. Pode ser que eles incluam ali alguns outros gastos para chegar no fluxo de caixa, tá? Essa é a maneira que me serve, é uma maneira que eu acho simples, é a maneira que eu chego à informação que eu quero, que é ver o quanto ela gerou,
menos o que ela gastou para se manter e para aumentar a expansão dela. Mas você pode usar outro caso você não esteja contente com essa maneira. Mas tenha em mente, quando eu falo fluxo de caixa livre, eu estou me referindo a isso aqui, tá? Então, aumento muito bom para a Irani, situação positiva na demonstração de fluxo de caixa. Então, Irani, para concluir, né, resumo do que a gente viu aqui no vídeo. Ela vendeu mais? Respondendo as perguntas que a gente começou o vídeo. Não, ela não vendeu mais, o aumento da receita dela foi dado ao aumento de preços, mas a gente viu também que o setor como um todo teve uma queda do volume de vendas, então foi um aspecto positivo ela conseguir aumentar a receita nesse cenário aí de queda de volume, tá? Receita e lucro cresceu? O lucro líquido caiu 20%, que em um primeiro momento a gente pode achar ruim, mas analisando a demonstração de resultado, a gente viu que ela cresceu o lucro operacional, no caso não o lucro operacional, mas o lucro antes do imposto na casa de 44%. Isso é muito bom para a Irani. A queda do lucro foi dado aí a um pagamento maior de imposto, dado que no ano anterior ela tinha se utilizado de muitos créditos tributários para aumentar esse lucro. Está mais endividada? A gente viu que sim, ela aumentou o seu endividamento, mas a gente viu também que a posição em caixa dela ficou mais confortável. Então, está mais endividada, mas em relação à dívida líquida, está uma situação mais confortável. Geração de caixa, ela gerou bem mais do que o ano anterior. A gente passou de 172 milhões de fluxo de caixa livre para 260 milhões. Então, muito bom para a Irani. Com isso, eu finalizo o vídeo da Irani. Eu peço que, se gostaram, que se inscrevam no canal. Vai ter vídeos aí das próximas empresas. Muitas empresas estão liberando divulgação de resultado nessa semana, então estou dando uma prioridade aí para esses vídeos de resultado, mas depois vai ter outros tipos de vídeo também aqui no canal. Peço que se inscrevam se gostaram, vejo vocês no próximo vídeo, como sempre, muito obrigado por assistirem.